O agronegócio, sem dúvida nenhuma, é o principal setor da economia brasileira. É o que mais contribui para o nosso PIB e o que gera mais riqueza aqui no Brasil. Porém, na Bolsa de Valores, o agro não é tão representativo assim. Nós não temos muitas empresas do agro listadas na B3. Mas das poucas empresas do agronegócio listadas na B3, tem uma que se destaca bastante. E é justamente essa empresa que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, fica até o final do vídeo, porque hoje nós vamos falar da Kepler Weber e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A Kepler Weber foi fundada em 1925 pelos irmãos Kepler, que eram dois imigrantes vindos da Alemanha. Em 1939, o Paulo Otto Weber se tornou sócio da companhia e a partir daí a empresa passou a se chamar Kepler Irmãos e Weber. Com o passar dos anos, a empresa foi se especializando em trabalhar no setor de armazenagem de grãos. E é justamente isso o que a Kepler faz até hoje. Mas o que de fato é essa armazenagem de grãos? Bom, quando um produtor rural faz a sua colheita, faz a safra, ele precisa armazenar esses grãos em algum lugar até que ele consiga vender a sua colheita ou até mesmo até que alguém possa vir buscar essa colheita, essa safra. Só que para armazenar esses grãos, o produtor rural não pode colocar em qualquer lugar, tem que ser um local adequado. E é para isso que existem aqueles silos. Sabe aqueles silos enormes que eu tenho certeza que muita gente já viu em alguma área rural ou na beira de alguma estrada por aí? É justamente isso que a Kepler faz. Esses silos servem para armazenar os grãos e são extremamente importantes para a produção agrícola do país. Porque se o produtor rural armazenar esses grãos em um lugar qualquer com muita umidade, muita sujeira ou deixar ao léu, por exemplo, ele vai acabar perdendo muito dinheiro. Então a Kepler trabalha com esse armazenamento dos grãos, seja na originação, ou seja, logo após a colheita, tendo aqueles silos na própria fazenda do produtor rural, ou em alguma trading ou em alguma cooperativa de produtores. Mas a Kepler também trabalha com a logística desses grãos, ou seja, com o armazenamento desses grãos enquanto eles são transportados, seja via rodoviário com caminhões, via trem ou até mesmo via navios. E a empresa também trabalha com a transformação desses grãos, ou seja, quando a gente pega o grão, o milho, por exemplo, e transforma em ração, pega açúcar e transforma em etanol, enfim, a empresa está presente em todos os setores da cadeia de armazenamento. A sede administrativa da Kepler Weber fica em São Paulo, justamente para ficar mais próxima do mercado. Mas a empresa tem dois parques industriais, um em Panambi, que é a cidade onde surgiu a Kepler Weber, e outra em Campo Grande, que foi uma sede industrial inaugurada em 2004. Além desses parques industriais, a empresa também tem centros de distribuição nessas duas cidades e outros centros de distribuição estrategicamente localizados em áreas com um agronegócio muito forte. A Kepler Weber domina completamente o mercado de armazenagem aqui no Brasil. Ela tem cerca de 40% do market share aqui no Brasil e 30% do market share na América Latina. Além de dominar o mercado tendo uma fatia relevante do market share, a Kepler Weber também é considerada uma empresa premium do setor, ou seja, os produtos da Kepler têm uma qualidade superior aos produtos das concorrentes. E por conta disso, os preços da Kepler Weber são entre 10% e 25% superiores aos preços dos seus concorrentes, justamente por ser esse produto premium. E o que comprova que esse produto da Kepler é premium é que mesmo ela sendo mais cara, a taxa de fidelidade dos seus clientes é de 70% e a empresa foi escolhida top of mind do setor nos últimos 25 anos. E um grande diferencial da Kepler e dos seus produtos é o investimento em tecnologia. A empresa vem cada vez mais investindo em tecnologia, trazendo essa tecnologia para o agro, o que vai ser cada vez mais importante e acaba diferenciando a empresa e aumentando ainda mais a margem dos seus produtos porque a qualidade vai ficando cada vez maior. Recentemente a Kepler adquiriu duas empresas de tecnologia, a Seletron e a Procer. A Seletron trabalha com a seleção eletrônica de grãos e a Procer trabalha com soluções pós-colheita, como o monitoramento digital da temperatura, da umidade,
umidade e também da ventilação dos silos, o que é bastante interessante. E como que funciona toda essa tecnologia implementada nos produtos da Kepler? É mais ou menos assim, digamos que um produtor rural vai lá e compra um silo da Kepler justamente com essa tecnologia da Procer, por exemplo. Nesse silo vai ser instalado um microchip que vai ter conexão direta com o celular ou computador dessa fazenda, desse produtor rural. Com essa conexão, o produtor rural vai ter acesso em tempo real a tudo o que está acontecendo dentro daquele silo. Como que está a temperatura, como que está a umidade, se tem ventilação, se precisa alterar alguma coisa ou não. Por exemplo, se estiver muito úmido dentro do silo, ele pode acionar um sistema de secagem automático. E isso ajuda a ele a não ter tantos prejuízos com aqueles grãos. Ou seja, isso acaba se revertendo em uma melhora de rentabilidade para o produtor. Então, para um produtor rural, vale a pena pagar um pouco mais caro nos produtos da Kepler, porque a qualidade é muito superior. E além da qualidade ser muito superior, toda essa tecnologia que a Kepler oferece acaba ajudando a aumentar as margens desse produtor rural, a ter menos desperdício e logo esse produtor rural também vai acabar lucrando mais. Creio que já ficou claro que a Kepler é a empresa mais bem posicionada desse setor. E além disso, esse setor tem muito para crescer no Brasil nos próximos anos. Isso porque nos últimos anos o Brasil vem aumentando cada vez mais a sua produção de grãos. Mas por outro lado, a sua capacidade de armazenamento não vem aumentando no mesmo ritmo. Nesse gráfico aqui fica muito claro que a produção brasileira vem aumentando, tanto na quantidade de área plantada, quanto na produtividade. E isso é bastante importante e bastante positivo para o nosso país. Porém, nós precisamos ter uma capacidade de armazenamento que faça frente a essa produção e também ao aumento de produção que tende a vir nos próximos anos. Hoje o Brasil tem a capacidade de armazenar cerca de 60% da sua produção total de grãos. Os padrões internacionais dizem que é interessante ter uma capacidade de armazenamento maior do que a produção total. Ou seja, o Brasil tem que correr muito atrás de armazenamento para fazer frente a esses padrões internacionais. Mas não só por conta disso, capacidade de armazenamento, ela traz mais lucro para os produtores e para o país. Vamos pegar o exemplo desse ano. Esse ano o Brasil está tendo uma safra recorde, porém não está tendo lugar para armazenar essa safra recorde. Por conta disso, muitas toneladas de grãos estão sendo perdidas pelo simples fato de que não há lugar onde armazená-las. E, inclusive, como dá para ver aqui nesse gráfico, isso está causando um prejuízo bilionário nos produtores rurais brasileiros. O governo federal, obviamente, sabe dessa necessidade do Brasil aumentar a sua capacidade de armazenamento. E até mesmo por isso, o governo federal está aumentando os recursos disponíveis para o PCA, que é o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, justamente para que a gente consiga aumentar a nossa capacidade de armazenamento com a construção de mais silos, mais armazéns e tudo mais. E esse aumento de capital no PCA é muito importante para o setor, porque os recursos provenientes desses programas, eles geralmente vêm subsidiados, ou seja, o juro é menor do que o juro praticado no mercado. E isso facilita muito para que os produtores rurais tomem esse crédito e invistam na melhoria do armazenamento das suas propriedades. E com o aumento dos recursos disponíveis nesse programa, o aumento da demanda por armazéns, o crescimento no setor, fica muito claro que a Kepler tende a ser a empresa mais beneficiada desse crescimento, justamente por ser a empresa mais bem posicionada do setor. Mas nem tudo são flores, a Kepler também tem os seus riscos, toda a tese de investimento tem os seus riscos. Os principais riscos da Kepler, na minha opinião, é a questão do preço das commodities agrícolas e também o fato da empresa ser muito correlacionada com o PIB do Brasil. Sobre a questão das commodities agrícolas, a gente sabe que nós estamos na iminência de uma recessão global. Cada vez esse cenário está mais desenhado e está mais claro. E por conta desse cenário, o preço das commodities acaba sofrendo, seja das commodities energéticas, como é o petróleo, mas também das commodities agrícolas. E essa queda no preço das commodities agrícolas acaba por muitas vezes diminuindo o apetite dos produtores a fazer novos investimentos, a aumentar a sua safra e tudo mais. E isso acaba afetando diretamente o resultado da Kepler.
Kepler, como nós conseguimos inclusive ver no resultado do primeiro trimestre desse ano. A empresa teve um resultado um pouco mais fraco, justamente por conta dessa queda no preço das commodities que deixa os produtores rurais com um pé um pouco atrás. Porém, tendo em vista todo o cenário atual, que é um cenário de guerra e de um mundo com várias disputas geopolíticas, eu acredito que a tendência é que os preços das commodities acabem se estabilizando em patamares um pouco mais elevados. Obviamente que se nós tivermos uma recessão um pouco mais forte, os preços podem cair um pouco mais, mas após passar dessa recessão, é uma tendência que os preços voltem a subir e se estabilizem em patamares um pouco maiores do que os patamares pré-guerra, por exemplo. E quanto à questão da Kepler Weber ser muito correlacionada com o PIB do Brasil, como dá para ver aqui nesse gráfico, fica muito claro que a receita da Kepler ela é muito correlacionada com o crescimento do PIB no nosso país. Mesmo porque o agro é um dos principais motores do nosso PIB, então quando o PIB vai mal, presume-se que o agro também teve um ano mais fraco, e isso acaba diminuindo os investimentos dos produtores em armazenagem, que é o setor da Kepler Weber. E inclusive essa alta correlação da Kepler com o PIB do Brasil acabou levando a empresa a uma crise muito grave a partir da crise econômica de 2016 aqui no nosso país. Como dá para ver aqui nesse gráfico, em 16 e 17 a Kepler apresentou EBITDA negativo e por conta disso a empresa precisou fazer um turnaround. Esse turnaround foi muito bem sucedido. Como dá para ver aqui nesse outro gráfico, nós tivemos a crise ali em 16 e 17. Em 2018, nós tivemos a GCO tentando comprar a Kepler. A GCO é uma das grandes concorrentes da Kepler no mercado global. Em 2019, a Kepler trocou o management, uma nova diretoria tomou conta da empresa para começar de fato esse turnaround. E em 2021, a Tarpon, que é uma gestora de recursos, comprou uma fatia significativa da Kepler Weber para ajudar nesse turnaround, que foi extremamente bem sucedido. Do fundo, que foi em setembro de 2018 até os dias atuais, a ação da Kepler apresentou uma valorização de 690%. Mas obviamente a Kepler não quer passar novamente por uma situação como essa. Então, para acabar um pouco com essa correlação com o PIB brasileiro e para diminuir a ciclicalidade do negócio, a empresa vem focando bastante em aumentar a sua receita de reposição e serviços. Segundo o relatório mais recente da XP, hoje a receita de reposição e serviços representa 11% da receita total da Kepler e estima-se que esse número chegue a 17% nos próximos anos. As receitas de reposições e serviços viriam de treinamentos, inspeções, manutenções, adequações de alguma unidade, enfim, serviços que a Kepler pode prestar para os seus atuais clientes sem necessariamente ter que vender um novo silo. Vamos falar um pouco agora dos números da empresa. No último balanço, o balanço do primeiro trimestre de 2023, que eu comentei anteriormente que foi um pouco mais fraco por conta da queda nos preços das commodities agrícolas, a Kepler Weber ainda apresentou um resultado bastante forte. Foi o segundo melhor primeiro trimestre da sua história, mesmo sendo um pouco mais fraco. A Kepler apresentou nesse último trimestre uma margem operacional, uma margem EBITDA de 24% e uma margem líquida de 15,9%, que são margens bastante boas. O ROIC, o retorno sobre o capital investido da Kepler, que já chegou a ser superior a 100%, nesse primeiro trimestre ficou na casa dos 80%, o que é um número excelente. Ter o ROIC alto é um indicativo que a empresa é muito rentável. A Kepler negocia hoje a um preço de 4,9 vezes o lucro estimado para 2023. É um patamar de preço-lucro bastante pequeno, o que indica que a ação pode sim estar bastante descontada, principalmente se nós compararmos a Kepler com outras empresas que também são empresas de qualidade premium, como por exemplo Raia Drogasil, que tem um PL de 31 vezes, ou até mesmo a WEG, que também tem um PL de 31 vezes. Ou seja, me parece que há um bom espaço para haver uma expansão de múltiplo nas ações da Kepler. E além de tudo isso, a Kepler também paga excelentes dividendos. O dividend yield de 12 meses da empresa está superior a 13%. Então é uma empresa que entrega crescimento, que está em um setor que ainda tem que crescer muito por conta da defasagem de armazenamento do nosso país e que também paga muitos dividendos.
Obviamente, como eu falei, tem os seus riscos, por exemplo, uma queda muito brusca nos preços das commodities agrícolas ou até mesmo uma degringolada da economia brasileira com queda no PIB poderiam sim afetar diretamente a Kepler Weber. Mas me manda aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre a empresa. Já conhecia? Já olhou? Já investiu? Enfim. E também não esquece, deixa o teu like nesse vídeo para ele chegar em mais pessoas, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.